Atos dos Apóstolos, capítulo 11, quero ler 18 versículos, mas eu quero pensar no último versículo desse texto para falar um pouquinho daquilo que Deus colocou no meu coração. Atos 11, do versículo 1 ao versículo 18. Os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticavam, dizendo: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Pedro então começou a explicar-lhes exatamente como tudo havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope, orando, caindo em êxtase, tive uma visão. Vi algo parecido com um grande lençol sendo baixado do céu, preso pelas 4 pontas, e que vinha até o lugar onde eu estava. Olhei para dentro dele e notei que havia ali quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. A voz falou do céu. Versículo 8, eu respondi: ixi, o meu óculos está ruim, vou ter que trocar, vamos voltar lá. E olhei para dentro dele e notei que havia ali quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Então ouvi uma voz que me dizia: levante-se, Pedro, mate e coma. Eu respondi: de modo nenhum, Senhor, nunca entrou em minha boca algo impuro ou imundo. A voz falou do céu segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, então tudo foi recolhido ao céu. Na mesma hora chegaram à casa em que eu estava hospedado 3 homens que me haviam sido enviados de Cesareia. O Espírito me disse que não hesitasse em ir com eles. Esses 6 irmãos também foram comigo e entramos na casa de um certo homem. Ele nos contou como um anjo lhe tinha aparecido em sua casa e dissera: mande buscar em Jope a Simão chamado Pedro. Ele lhe trará uma mensagem por meio da qual serão salvos você e todos da sua casa. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles como sobre nós no princípio. Então me lembrei do que o Senhor tinha dito: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Você pode dizer amém? Se, pois, Deus lhes deu o mesmo dom que nos dera quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: então Deus concedeu arrependimento para a vida, até mesmo para os gentios. Repita após mim: arrependimento para a vida. De novo. Senhor, obrigado pela sua palavra, ela é tremenda, ela é verdadeira, ela fala aos nossos corações. Que nessa noite o Senhor possa trabalhar em nós, em nome de Jesus. Querida, só para a gente entender um pouquinho, eu não vou falar para você da conversão da família, né, de Cornélio, ou desse ato, momento de Pedro, da visão de Pedro. Eu vou falar para você de algo necessário para cada um de nós. O contexto histórico aqui fala da discussão de um dogma, de uma atitude do povo judeu que esperava Jesus de uma outra forma, de Jesus tocar de uma outra forma. Aliás, eles foram totalmente decepcionados com a chegada de Cristo, porque Cristo mudou muitas coisas em relação àquele momento da história. Aqui montou-se um grande cenário de inquisição, de pessoas inquirindo Pedro, porque ele havia entrado em casa gentílica e porque ele se hospedou na casa do mesmo. Então, o contexto histórico revela-nos que Pedro, ao ter uma visão dos céus, né, Deus mostrou para ele, falou para ele: olha, essa é a visão, mata, come. E ele diz assim: olha, Deus, eu não vou fazer isso porque são animais impuros, então eu não vou fazer. E Deus fala 3 vezes em relação a isso e diz para ele: olha, aquilo que eu santifiquei não considere impuro. Porque o que Deus estava querendo ensinar a Pedro nesse exato momento é que a salvação também iria chegar até os gentios. E aqui é todo um contexto de sobrenatural de Deus, porque quando há uma sintonia entre o homem e Deus, Deus age de forma sobrenatural, e aquilo que é vontade de Deus, ela chega, ela prevalece e permanece. Você pode dizer amém? Então o contexto histórico é esse. É um momento onde Pedro é inquirido, eles ouvem as explicações, e eu quero trabalhar a seguinte frase: então Deus concedeu arrependimento para a vida. Ora, uma das coisas que eu fiquei imaginando e pensando toda essa semana, o que seria um arrependimento verdadeiro na vida de um povo?
O que seria um arrependimento para você, um arrependimento para mim, porque em leituras feitas pela palavra de Deus, a gente encontra arrependimentos que chegaram até certo ponto, mas não prosperou, não caminhou, não chegou ao ápice de dizer realmente arrependido estou e tenho uma nova vida em mim. Se você me perguntar quem, vai prestando atenção que você vai entender isso. Porque o que Deus quer para nós é um arrependimento que vai acompanhado do que? Da manifestação de Deus, tal como é esse texto. Quando há o arrependimento verdadeiro, o Espírito Santo de Deus entra e muda a história do ser humano. É acompanhado de algo que transforma, que muda. E o arrependimento que Deus quer para as nossas vidas, para a vida da igreja, é um arrependimento que vai nos conduzir para a vida eterna. Você crê nisso? Mas nós precisamos tê-lo conosco, carregá-lo no bojo da nossa história. Qual é o arrependimento? É o arrependimento produzido não pela própria concepção do homem, pelo próprio interesse do homem, porque às vezes no decorrer da nossa história a palavra ministrada, pregada, anunciada até toca o coração do ser humano, até toca a alma do ser humano, mas vai tão somente ali, não passa disso. Às vezes nesta noite você vai sair dessa igreja totalmente abençoado pela adoração, pelo louvor, você vai sair tocado pelo que já aconteceu aqui, mas se não houver arrependimento, isso fica aqui entre as paredes, não atinge o coração de Deus. Quando a gente pega um texto totalmente diferente para mostrar para você que o nosso Deus, Ele quer trazer para a igreja atual, Ele quer trazer para a nação, para a nossa cidade, um arrependimento para a vida, eu quero dizer isso para você também, que nessa noite Deus está aqui para isso. Ele está neste lugar para isso. E a gente às vezes se convence de algumas coisas, se convence que somos salvos. Querido, quando o Espírito de Deus entra, Ele remove de nós tudo aquilo que é impureza, Ele remove de nós tudo aquilo que é vínculo com o poder das trevas, e Ele coloca nova vida, Ele coloca nova perspectiva. Mas isso tem que permanecer para o decorrer da nossa vida, para o decorrer da nossa história. Quero dizer para você nessa noite que Deus quer trazer para nós um arrependimento que arranca o espírito de morte e coloca o espírito de vida em você. Porque quantas coisas têm morrido em nós porque nos convencemos de algo. Quantas coisas geram em nós porque a gente se convence. Eu vou traduzir para você uma coisa. Quando eu falo de arrependimento verdadeiro, até Judas teve oportunidade. Por quê? Se eu perguntar aqui para a igreja, Judas se arrependeu de trair Jesus, sim ou não? Sim ou não? Sim. Quando isso, pastor? Isso é heresia, nada. Vai ler a Bíblia. Ele chegou e quis devolver as moedas e disse assim, olha, eu não quero mais isso sobre a minha vida. Ele havia se arrependido de ter vendido Jesus, embora a gente tenha na consciência, mas ele foi escolhido para trair Jesus. Querido, eu não quero entrar no ápice da discussão se foi ou não foi, eu só quero dizer para você que até ele teve oportunidade de arrependimento. Quando ele entra lá e devolve as moedas, ao invés dele sair de lá e ser arrependido, arrependimento verdadeiro, ele chegou ao quase ter a oportunidade novamente e desperdiçou, ele se mata. É essa a leitura que eu faço desse homem. Então nós precisamos pensar nessa noite num arrependimento infinitamente melhor do que aquele que você achou que teve. Melhor do que você achou que teve. Porque às vezes jovens, adolescentes, adultos estão cheios de falsos arrependimentos. E eu quero fazer algumas ponderações com você. O que seria falsos arrependimentos? O que seria uma falsa visão? Nós estamos diante de um texto de uma falsa concepção de que a salvação era única, tão somente para os judeus. Nós estamos diante de um texto onde foi lançado para Pedro para ele se explicar por que daquela atitude, por que daquela ação. Quando Deus começa a fazer a obra, quando Deus começa a falar àqueles inquiridores por meio da palavra de Pedro, eles chegam à conclusão que realmente Deus havia trazido arrependimento para uma outra classe.
E eu fico imaginando, querido, que o que Deus tem feito nesses dias é também a mesma coisa. Porque se você não quer e não deseja Deus, não se arrepende, não se ajoelha diante do Senhor, eu vou te dizer uma coisa nessa noite, com toda a tranquilidade da minha vida: Deus vai escolher outro, Deus vai chegar a outro. Porque Deus tem pressa de salvar vidas. Quem crê nisso, diga amém. Deus tem pressa. Ele tem pressa em produzir isso. Vamos pegar essa questão então dos falsos arrependimentos. O que seria um falso arrependimento? Existem muitas pessoas que quando escutam um fiel testemunho, como ontem a menina de 16 anos pregando para a juventude, aquilo entra em nós, aquilo toca as nossas vidas, não porque ela chora. Quantos de nós às vezes nos sentimos comovidos, consternidos com a palavra de Deus, tocados, fala, hoje Deus falou comigo, fala, mas hoje Deus falou com você. Ele quer falar todo dia, Ele quer falar toda hora. Às vezes a gente fala assim, a palavra por si só transforma, muda, mas a palavra precisa encontrar um coração disponível para Deus. E eu tenho falado para Deus, Deus, dá-nos um coração disponível para que não haja um falso arrependimento, que haja um verdadeiro arrependimento e para que tenhamos uma saúde pulmonar, uma saúde de realmente igreja verdadeira. As pessoas às vezes são assim, pessoas que se sentem comovidas mediante a manifestação da glória de Deus, o poder de Deus. Eu comentei com o pastor Zacarias, ele falou assim, olha, se eu estivesse ministrando louvor, tentar que a gente vai cantar novamente, naquele momento da última, antepenúltima música, eu falava, acabou para mim o culto, eu chamava todo mundo para frente. Por quê? Porque o Espírito de Deus, ele quer se manifestar. Ele quer transformar vidas. Quantas pessoas você talvez já viu que os joelhos tremeram diante da manifestação da glória de Deus? Quantas pessoas que você conhece que um dia disse assim, Senhor, eu me arrependo, mas depois de um certo tempo voltou a agir de forma errônea, longe de Deus, afastando-se dos princípios do Senhor? Quantas pessoas você pode dizer assim, olha, eu vi ele chorar na presença de Deus, eu vi ele se derramar na presença de Deus? Quantas pessoas você talvez tenha no seu coração que sentiram a glória de Deus, mas ficaram tão somente aí? Querido, eu tenho pedido ao Senhor, é difícil, não é fácil, que traga novamente essa paixão por fogo, por glória e por lágrimas. Às vezes a gente fala assim, nós precisamos trazer um grande avivalista para mover a igreja, para transformar a igreja, para reerguer a igreja. Não, nós precisamos de homens e mulheres com o coração totalmente rendido a Deus e arrependido de forma verdadeira. Aí Deus age. Aí Deus transforma, aí Deus quebra tudo. Eu falo para as pessoas assim, é fácil você ir num encontro com Deus, porque todo mundo está com o coração voltado para aquilo. Ninguém está aqui com expectativa, o que o pastor vai dizer hoje, o que vai acontecer hoje no culto? Querida, a tua maior expectativa é chegar num culto como esse e dizer, Deus, estou rendido a Ti. Estou voltado para o Senhor Jesus. Eu quero que o arrependimento para a vida se manifeste na minha vida e na minha história. Eu quero que algo novo aconteça na minha vida. Eu não vou ler o texto, depois você lê Atos 24. Pega Atos 24, leia Atos 25. Eu quero parar um pouquinho com você e falar um pouquinho sobre essa situação. Paulo compareceu diante de Félix com suas mãos encadeadas, travadas, preso. E Paulo foi ali fazer o que? A sua defesa. Paulo foi falar daquilo que ele estava fazendo, porque ele estava sendo condenado por simplesmente pregar o amor a Deus, simplesmente pregar quem era Cristo. E quando Paulo prega para Félix, fala do amor de Deus ali para Félix, se você ler lá depois, você vai ver que a palavra de Paulo entrou como flecha certeira dentro dele. Como às vezes a palavra de Deus num falso arrependimento entrou certeiramente dentro do seu coração, mas não atingiu o ápice da transformação. Pode ser você quem for, pode ser você quem for que está aqui dentro, desde aqui de cima até aí no fundo. O que mexe muito comigo
nesse momento de Paulo perante Félix, é quando, depois de ter ouvido a acusação e não achado nenhuma culpa nele, dele ter se encantado. Querido, eu vou dizer uma coisa: quem conhece a palavra de Deus se encanta com Deus, se encanta com o que Ele pode fazer. Talvez você se encantou com a palavra do Senhor. Félix tremeu diante daquilo que foi lhe apresentado. Mas ele tem uma afirmação triste que às vezes se aplica a todos nós nesta noite. Que diz assim, ó: prossegue o seu caminho por essa vez. Quando encontrar um tempo adequado, o buscarei e te ouvirei novamente. Eu quero parar um pouquinho aqui e falar para você o seguinte. Às vezes nós estamos tal como esse Félix, tremem diante da palavra, mas não se arrepende diante da verdade. E a verdade, querido, é única. E o que é ser única? É aquela que diz o seguinte: arrependam-se e creiam no Evangelho. Um evangelho de arrependimento é aquele que prepara o caminho. E eu vou dizer para você uma coisa: o arrependimento verdadeiro prepara o caminho para a manifestação da glória do Senhor. Foi o que João Batista fez. Então é tempo de olhar para dentro de nós. Olha, eu vou te ouvir depois. A gente traz isso para a nossa vida, para caminhar. Isso é um falso arrependimento. Deus, eu até tremi diante da tua presença, até aceitei aquela palavra, ela veio de encontro à minha necessidade. Se você entrou aqui nessa noite esperando uma palavra de exaltação, de fé, de milagres, eu vou te dizer uma coisa: o maior de todos os milagres é o teu coração sendo tocado pela glória de Deus e você sendo transformado. Esse é o maior milagre. O resto, querido, é aquilo que Deus vai acrescentar em nossas vidas. Então, nós não podemos jamais dizer: Senhor, depois de um certo tempo eu volto a te ouvir. Deus está falando com você todos os dias, todas as horas, dizendo: olha, é tempo de arrependimento, é tempo de colocar para fora aquilo que é falso, para que o verdadeiro venha e prevaleça. Querido, por que há tantas dificuldades, tantos problemas? Félix, ele retardou aquilo que poderia ser bênção para a sua vida. Então nessa noite está na hora de dizermos para nós mesmos: Senhor, esse sentimento que acerca de tais e tais coisas ouviremos depois, a gente quer ir até aqui com o Senhor, então vamos parar por aqui. Querido, aquele que não se arrepende de verdade, o único caminho realmente é a perdição e o final é o inferno. Talvez você fale assim: pastor, eu não gosto de ouvir do inferno. Não gosta, mas realmente é isso. E eu quero dizer uma coisa para todos nós nessa noite, para mim, para você que está aqui nessa noite. Muitos aceitam Jesus porque tem medo do inferno. Não aceitam Jesus pelo que Ele fez, pelo que Ele é e representa, mas porque tem medo do inferno. Aí se convencem de um verdadeiro arrependimento. Deus não quer que você se converta por medo de inferno. Deus quer que você se converta porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. Deus quer que você se arrependa porque você reconhece: Deus, eu creio, eu te aceitei como meu Salvador. Mas o falso arrependimento é aquele que te leva a ter medo do inferno e aceitar um Cristo que na verdade não foi aceito. Ele foi colocado em um pedacinho da sua história e ponto. Por isso que às vezes encontramos muitas dificuldades em relação às pessoas, em relação a relacionamentos, em relação a Deus, porque muitas vezes encontramos pessoas presas a dogmas, presas à religiosidade, não acreditam que Deus pode fazer. Por isso que às vezes não tem crescimento, não tem aquela abastança da glória de Deus, porque nós temos medo, porque a presença de Deus muda o ser humano. Amém? Você pode dizer amém? A presença de Deus muda qualquer contexto. Quer outro exemplo? Leia Atos 24, 25. Tem gente que está igual o rei Agripa. Quem conhece o rei Agripa aqui? Levanta a mão. Vou te apresentar o rei Agripa. Quem foi esse rei? O rei Agripa era muito amigo
de Félix. E o rei Agripa foi visitar Félix. E Félix contou para ele: olha, Agripa, tem um camarada aí que se chama Paulo, o cara é inteligentíssimo, e eu não achei falta nenhuma nele. Você precisa ouvir esse camarada. Paulo, ele tinha um discurso totalmente aveludado, difícil, mas aveludado. Aveludado por quê? Porque era do altar de Deus para a vida do ser humano. E Paulo foi colocado diante do rei Agripa. E outra coisa que entristece o nosso coração, Atos 26, 28. Disse Agripa a Paulo: por pouco você não me faz tornar como crente. Por pouco você não me persuade a me tornar um cristão como você. Até quando nós vamos ficar por pouco? Eu entendi o que é ser um verdadeiro cristão. Isso é um falso arrependimento. Isso é um falso arrependimento. Aqui eu paro para contar para você o exemplo desse livro, Tom Teme. Ele foi pregar, convidado a pregar na igreja de um amigo, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, eu vou ser bem rápido. E na 4ª vez que ele foi pregar ali, lendo o livro, eu confesso que comecei a ler o livro, você chora por causa da presença de Deus naquela palavra. Você começa a olhar e ler e ler. Eu li 50 páginas no livro em 30 minutos. E você começa a ler, aquilo começa a entrar dentro de você. Eu fiquei encantado com aquelas primeiras páginas daquele livro. E Tommy foi convidado a pregar, e naquele momento de um culto, 8 horas da manhã, uma igreja de 400 pessoas, mais ou menos do tamanho dessa. 8h30 da manhã, 400 pessoas na igreja, não é como a IBF de hoje, uma meia dúzia de gato pingado. Está na hora de você assumir um padrão de conduta de um verdadeiro cristão. Vinha a IBD. Porque depois a gente reclama que o filho não sabe nada, não entende nada da Bíblia, não entende nada, não sabe nada, porque você não vem a IBD. Perdemos a oportunidade, fecha parênteses. 8h30 da manhã, 400 pessoas na igreja, a adoração já havia começado, aquele culto gostoso, tal como hoje, adoração, aquele momento de louvor, e Tom estava ali orando, e Deus havia dito para ele assim: hoje eu vou fazer algo sobrenatural em cima daquela plataforma. E a igreja adorando, adoração, bombando na linguagem do jovem, aquela coisa estrondosa. E Deus havia dito para ele: eu vou fazer algo sobrenatural em cima dessa plataforma hoje. Aí o pastor chega para Tommy e fala assim: Tommy, está na hora de você pregar. Ele diz assim: eu não vou subir lá não. Vai acontecer alguma coisa estranha lá em cima e eu não vou lá. Aí o pastor disse para ele assim: Deus falou para eu ler 2 Crônicas 7,14. Quem sabe de cor? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar. Ok? Você está comigo? Diga amém. Entendeu? E tal, aí o pastor veio e Tommy correu lá para trás, na cabine de som, que ele queria ver o que ia acontecer. Não era porque ele era curioso, não. Porque Deus havia dito para ele: eu vou fazer algo extraordinário em cima dessa plataforma hoje. Querido, aquele pastor subiu, pastor da igreja, leu. No que aquele pastor leu? Eu não vou fazer o barulho do estrondo que o livro faz, porque faz quando você entra na leitura. Foi como um raio. Bum! Veio para cima daquela plataforma, partiu o púlpito ao meio e lançou o pastor uns 30 metros de distância. Querida, ali o negócio quebrou tudo. E é tão interessante que lá na leitura do livro tem uma nota de rodapé dizendo que aquele púlpito aguentava uma pressão de peso de 800 quilos. Esse púlpito caiu, o pastor caiu, e Deus começou a encher aquela igreja de um sentimento de arrependimento, que doutores estavam ali em Houston naquela manhã engravatados, e começaram um cair em cima do outro, virem para frente, sentindo o peso do arrependimento, de mudança de vida, crentes antigos vindo para frente, sentindo o peso do arrependimento, porque havia ali arrependimento não verdadeiro, mas um arrependimento falso, um dogma falso, uma falsa doutrina, um falso ensino, algo que se apegaram, dizendo: isso aqui é verdadeiro. E aquele negócio começou a borbulhar. Aquele pastor, vieram a equipe dele, levaram ele para a sala dele.
E as pessoas chegaram para Toma e falavam assim: olha, eu estou sentindo vontade de me batizar, de arrependimento. As pessoas passavam na rua, entravam na igreja, o culto correu, as pessoas chegavam a ele e falavam assim: vai lá chamar o pastor. Toda a equipe do pastor foi e não voltou mais. Aí Toma chama a pessoa: vai lá, já falei o que eu vou fazer com esse povo. Aí o rapaz vai lá, abre a frestinha da porta, olha, vê o pastor da igreja, aqueles que foram buscar ele, todo mundo caído lá dentro da sala, chorando. E ele chega e fala assim: pastor, se eu entrar lá também eu não volto. O que a gente faz? Vamos batizar. Querido, a glória de Deus foi tão densa naquele lugar, que o culto das 8h30 foi se estendendo. Eles tinham outro culto às 11. Pessoas caídas pelo meio do caminho, gravatadas, sentindo o peso do arrependimento, a presença espessa de Deus naquele lugar. Pessoas se entregando verdadeiramente a Cristo, mas pessoas que estavam dentro da igreja. Para resumir a história, o culto terminou às 16 horas. Mas o que houve ali foi um senso de arrependimento verdadeiro. Aquilo que era convencimento foi quebrado pela glória de Deus. E quando eu estava lendo esse livro, eu fiquei pensando: Deus, até quando a gente vai ter uma crença do rei Agripa? Uma crença de Félix? Paulo, você falou verdadeiramente, por pouco me persuadistes a fazer-me cristão. O maior desejo de Deus não é ter um pedacinho do seu coração, o desejo de Deus é tê-lo por inteiro. Isso é um verdadeiro arrependimento. Isso é o que Deus quer para nós. Você quer outro falso arrependimento? Leia a história de Acabe. Quem conhece a história de Acabe aqui? Levanta a mão, está lá em 1 Reis, capítulo 21 e 22. O que acontece dentro desses capítulos de um falso arrependimento? Acabe queria por tudo a vinha de Nabote. Quem conhece a história aqui? Levanta a mão. Queria por tudo ver a vinha de Nabote. Me venda essa vinha, eu vou te comprar um outro lugar. Nabote disse: não, eu não vendo a minha vinha para você. Tanto é que Acabe, ele toma a decisão de ir conversar com a sua rainha Jezabel, e disse assim: essa vinha vai ser tua. Então ela prepara um momento ali, ela prepara uma armadilha. E o que acontece? O rei é envolvido numa trama com a sua rainha, e a rainha faz com que Nabote passe por mentiroso, e ele é apedrejado por causa daquela mentira, por causa daquela trama. E ele pega a vinha de Nabote. Só que a palavra de Deus vem para a vida desse homem. E Deus havia feito algo ali, dito para ele assim: olha, você vai ver o peso dessa ação que vai ocorrer em relação à sua vida. Você vai ver o que vai acontecer. Nabote toma posse daquilo que não era dele. E Nabote tinha uma maldição sobre ele, atraída por causa dessa atitude. Deus disse para ele assim: olha, os cães vão lamber o teu sangue. E o que Nabote faz? Nabote, ele diz assim: e andou humilhado. A primeiro momento ele se humilhou, e o Senhor disse: pois porquanto se humilhou diante de mim, não trarei o mal em seus dias. Mas se você ler toda a história, foi um arrependimento por um momento. E realmente por conta de uma atitude de não ouvir Deus. Você vai encontrar isso no texto. Realmente acontece aquilo que Deus havia feito naquela promessa primária: os cães vão lamber o teu sangue. A grande questão era que os cachorros comeriam a carne de Jezabel. Fato esse que ocorreu.
Querido, até quando no primeiro momento a gente vai se humilhar? E Deus vai dizer assim: legal, você se humilhou, estou retirando aquilo que eu havia dito em relação à sua vida. Deus está dizendo nessa noite: olha, eu quero realmente trazer algo bom para a sua vida. Deus havia concedido o que? Uma sorte de misericórdia para Nabote. Mas lá em Ramote Gileade, ele se esquece daquilo que ele havia feito em relação a Deus. E eu quero trazer para você nessa noite, por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes nós temos pavor daquilo que chamamos condenação. Eu tenho que trazer à tua memória que o desejo de Deus é que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Isso não é salvação universal. A palavra de Deus diz: aquele que crer será salvo. Mas não é uma crença simplesmente de acreditar. Deus não quer pessoas que acreditem nele. Deus quer pessoas que o amem. Deus quer pessoas que realmente demonstrem com a sua vida que Deus vive nela, que reside nela e que há mudança de vida, de situações. Não adianta andarmos humilhados diante da presença de Deus por um tempo. Está na hora de quebrarmos tudo aquilo que escraviza a nossa casa, aquilo que escraviza o nosso lar, as transgressões sendo destruídas pelo poder de Deus, por um verdadeiro arrependimento, não aquele que vai trazer desgraça, morte, mas aquele que vai te levar a ter vida e vida com Deus. Arrependimento para a vida. Muitos têm medo da condenação, mas não têm medo de transgressão. Eu não estou aqui para ferir o seu ego, eu não estou aqui para ferir o seu coração, estou aqui dizendo para você que é tempo de dizer: Deus, vem ferir a minha alma com verdadeiro arrependimento. Venha trazer de novo essa oportunidade. Certo escritor dizendo assim: não é verdade que você tem pavor ao inferno? Não é o estado de sua alma que lhe turba, mas sim o inferno. Se o inferno fosse extinto, o seu arrependimento se extinguiria. Se os temores que lhe esperam fossem eliminados, pecaria mais pervidamente do que antes, e sua alma se endurecia e se rebelaria contra o seu soberano. Eu concordo com ele. E eu quero nessa noite dizer algo para você. É possível estar tão perto, mas ao mesmo tempo tão longe de um verdadeiro arrependimento. Porque o coração arrependido é aquele que volta para casa dizendo o seguinte: não me trate mais como filho, mas sim como um do teu servo. Mas o nosso Deus diz: eu não tenho escravo, eu não tenho servo, eu tenho filho, eu tenho filha. O anel no dedo foi colocado novamente, e ele foi novamente restituído para dentro da sua casa e para dentro do seu lar. Deus quer fazer isso com você nessa noite. Você pode dizer amém? É isso que Deus quer. Ah, legal o discurso, Pedro. Nós cremos então que o arrependimento para a vida chegou até os gentios. O arrependimento para a vida chegou até nós nessa noite. Você pode aplaudir o Senhor por isso, querido? A palavra de Deus, ele também nos mostra, se há um falso arrependimento, Deus quer dizer para você: eu tenho um verdadeiro. Talvez se eu perguntasse aqui, o que o verdadeiro arrependimento produz? O verdadeiro arrependimento produz o quê? Produz salvação. O verdadeiro arrependimento é aquele que lança na cruz de Cristo toda a iniquidade, todo o pecado, porque ele diz lá que ele leva sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e continua o texto: pelas suas pisaduras nós somos curados. Você pode dizer amém? Isso é verdadeiro arrependimento. É o que ocorreu na casa desse homem, o que ocorreu na vida de Pedro. Pedro teve a visão dele mudada. Então nessa noite Deus quer dizer para nós, igreja, você tem que crer, mas crer para a salvação e não para a morte.
Às vezes nós estamos voltados para evangelizar lá fora. Querido, vamos começar a evangelizar aqui dentro. Talvez isso seja muito forte para nós, mas quando nós somos curados, sarados, transformados, o que Deus vai fazer lá fora é consequência do que está sendo feito aqui dentro. Então é tempo de voltarmos ao primeiro amor e de termos esse verdadeiro arrependimento. Aí a glória de Deus vai descer. Aí a glória de Deus vai descer. Ninguém pode se chegar a Cristo sem antes mesmo de reconhecer quem é. Nós temos que fazer como o ladrão na cruz. Os dois poderiam ter sido salvos naquele momento. É o outro que perdeu a oportunidade. Tão perto, mas tão longe ao mesmo tempo. Quero lembrar para você a história do ladrão na cruz. Um diz assim, ó, se tu és o Cristo, salva a você mesmo e a gente também. Sabe o que Deus quer nessa noite com essa palavra? Não está escrito isso aqui não, isso está vindo agora no meu coração. Deus quer quebrar corações interesseiros. O interesse de um ladrão, sabe o que era? Sair daquele estado de morte por conta dos seus erros, por conta do seu pecado. Senhor, salva a ti mesmo, mas salva eu também. Deus não quer corações interesseiros, Deus quer um coração arrependido. Deus quer um coração tal como de Sansão, depois de ter passado tudo que ele passou, diz, Deus, concede-me mais uma vez a tua força, para que eu pelo menos vingue um dos meus olhos. Mas o outro ladrão diz assim, olha, nós estamos aqui e merecemos isso aqui. Merecemos a morte, ele não, ele é justo. Nós merecemos estar crucificados, ele não fez nada. Aí ele vira para Jesus e diz assim, mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quantas oportunidades temos tido para dizer para Jesus, Jesus, lembra-te de mim. Mas ficamos envolta àquilo que Ele pode fazer, aquilo que Ele pode tocar na nossa vida financeira, na nossa vida empresarial, ou na sua vida dentro da sua casa, dentro do seu lar, e você se esquece do que Ele quer. O que Ele quer realmente não é te dar objetos e coisas, não, Ele quer o teu coração. Ele quer o meu coração. Ele quer a minha vida centrada nele. Eu não vou aqui abrir o parênteses ou a vertente, a avenida da santificação para você, não. Eu quero que você entenda uma coisa: o coração verdadeiramente arrependido vai buscar a santidade, vai buscar estar na presença do Senhor. Sem coração arrependido, sem uma atitude de arrependimento, querido, nós privamos da Deus, não vai se manifestar. Por quê? Porque a gente está com o coração endurecido. Deus, Ele passa e vai embora. Mas um coração arrependido, contrito, Ele aceita de volta. Ele faz assim, ó, hoje mesmo você vai ver, você vai passear comigo nas ruas de ouro. Querido, ladrão tão perto da salvação, mas tão longe ao mesmo tempo. Nós aqui tão perto da salvação, tão perto da redimissão, da justificação, tão perto da manifestação da glória de Deus, mas tão longe porque a gente não quer. Quando a gente dispõe os nossos corações, Deus vem e fala assim: filho, volta, faz o caminho, retorne à minha presença. Tem N e N exemplos bíblicos que falam da verdadeira transformação, do verdadeiro arrependimento. Se você pega a história de Jacó, é uma delas. As irmãs falaram, deixa de jacosice, né? Um verdadeiro arrependimento. Quer que eu te fale de um verdadeiro arrependimento intocável? Deus se arrependeu de ter criado o homem. E eu fico me perguntando hoje, se Deus olhar para toda a nação, para o planeta Terra, qual seria a visão dele hoje?
Mas ao mesmo tempo que Deus fere o povo na época de Noé, é o mesmo Deus que faz uma aliança. Deus quer fazer um novo pacto aqui nessa noite. Você crê nisso? Arrependimento para a vida. Não um arrependimento porque o medo chega até você, porque seu pai disse assim, ó, se você não se converter, o chifrudo está lá te esperando. Se você não se converter, o diabo está lá com tridente, chifre. Eu não tenho essa visão do diabo, não, irmão. Isso aí é uma coisa folclórica. Ele é pior que isso. Ele tem as suas várias mutações. Ele se transforma até em anjo de luz para enganar até os de dentro. Mas nessa noite o engano vai sair da sua história, da sua vida, da vida da nossa igreja. Você pode dizer amém? Deus vai transformar cada um de nós. Deus quer mudar a minha vida, mudar a sua vida. Deus quer transformar a nossa casa, a nossa família. Então é tempo de voltar a este Deus. É tempo de desejar viver para Cristo. Muitos não querem viver para Cristo. Querem viver para si só. Muitos querem dizer, não, salvação é só para os gentios. Não, salvação é só para os judeus. Não, salvação é para todo. É para todo aquele que acredita. Quem crer, quem confessar com a boca e crer no coração, este vai ser salvo. Talvez você confessou com a boca, mas não creu no coração. Aí a gente às vezes pergunta por que há tanta maldade, por que há tanta disseminação, por que há tantas intrigas no meio do povo de Deus, por que há tantos problemas, tantas dificuldades. Aí a gente tem uma justificativa barata, singela e simples, que diz assim, o povo de Deus é tentado. Não tentado nada, nós somos tentados porque nós não nos convertemos direito da forma que realmente deveria. Porque a palavra de Deus diz que o verdadeiro convertido é aquele que bate o pé e o inferno inteiro treme. Deus está à procura de justos aqui nessa noite. Você pode dizer amém? A começar daqui de cima. Deus está à procura de homens e mulheres que queiram realmente entender o que é arrependimento. Arrependimento é dom de Deus. Você pode dizer amém? A terceira situação, arrependimento é um dom de Deus, é algo que Deus dá para nós. Que nós tenhamos um arrependimento verdadeiro como igreja. Que caia por terra da vida dessa igreja. Eu vou falar nossa igreja, toda a intriga do inferno, você pode dizer amém? Toda a dissensão de louvor, adoração, tudo aquilo que Satanás tem armado para barrar a ação de Deus neste lugar, hoje à noite vai ser quebrado em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Sabe, aquela coisa assim, querida, a gente precisa disso. Diga assim, eu fui convidado para a festa. Mas você corre o risco de não estar nela. E eu vou encerrar com isso. Pedro teve a oportunidade de ver aquela família salva. Pedro teve a oportunidade de defender, de mostrar que ele também foi mudado. Pedro foi mudado. O Espírito Santo de Deus tomou aquele povo. Como o Espírito Santo de Deus também quer tomar as nossas vidas. Querido, muitas pessoas têm medo do Espírito, porque, não quero esse negócio, não. Eu tenho lá os meus vícios, eu tenho lá as minhas coisas, Deus vai acabar com os meus trecos. Deus quer acabar mesmo com esses trecos, para que a glória dele venha e manifeste na sua vida, na sua história, na sua família. Deus quer quebrar tudo que não é dele, na minha casa, na sua. Você pode dizer amém? Aí Deus fala assim, Deus prepara uma festa para os seus. Você vai saber do que eu estou falando agora se você ler a Bíblia. Está lá no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 14, 16 a 24. Eu vou ler com você, pode abrir. Jesus respondeu, certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou o seu servo para dizer aos que haviam sido convidados, venham, pois tudo já está pronto. Querida, Deus está dizendo para nós assim, venta, eu pensei em dar risada em casa quando eu li esse texto ontem. Ele falou assim, venta, tudo pronto, mas não quero não, Senhor, meu banquete é outro. Venha, o banquete está pronto. Deus está dizendo para você, pai, mãe, filho, filha, nessa noite, o banquete está pronto.
Vem, Simone, eu sei que você não pode comer coisas com glúten, mas Deus tem o seu prato preparado sem glúten. Quantos banquetes de morte a gente participa e se esquece do banquete de vitória do Senhor. Não entendi nada, mas depois eu vejo. Quantos? Venham, a festa está pronta. Ele diz assim, olha, venham participar. Está tudo preparado. A perspectiva da manifestação da glória de Deus. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. Querido, a partir de hoje não tem mais desculpas. Você pode dizer amém? Ah, Senhor, não deu. Não deu. Primeiro eu disse, acabei de comprar uma propriedade e preciso vivê-la. Por favor, desculpe. Outro disse, acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe. Eu fico imaginando, os bois não iriam morrer. Eu posso usar isso aqui e dizer para você, querido, aquilo que tem preparado para você é teu. Deus não vai deixar ninguém pegar. Mas você perde a oportunidade para ir experimentar aquilo que não deveria ser experimentado na hora certa, naquela hora, naquele momento. Era para experimentar no momento certo, no momento exato de Deus para a tua vida. Quantas vezes nós temos experimentado coisas que não é para serem experimentadas na hora errada? E a festa, o banquete com Deus fica para depois. O verdadeiro coração arrependido é aquele que não abre mão de estar na presença do Senhor, seja qualquer coisa que existe na face dessa terra que agrade a tua carnalidade. Está na hora de colocar na cruz de Cristo no altar do Senhor, para que essa carnalidade morra e Cristo prevaleça. Ah, não posso, eu vou experimentar os bois. Deveria ter morrido tudo esses bois. Por favor, desculpe. Outro diz assim, acabo de me casar, por isso não posso ir. Talvez você fale assim, isso, pastor, isso é até desculpável, né? O cara casou de novo, tá lá, lua de mel. Tem muitas coisas que a palavra de Deus diz, vai ser indesculpável. Aí a palavra de Deus continua dizendo assim, o servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Eu quero parar um pouquinho aqui e dizer para você que relato o servo do Senhor está dando em relação a você nesta hora. Posso usar o exemplo de Jó, vistes meu servo Jó, homem reto, íntegro, desvio do mal? O que está sendo apresentado diante de Deus agora, exatamente agora em relação a você? Deus, imagina isso aqui, Deus prepara uma festa. Eu tenho falado para os jovens, para qualquer pessoa, ontem eles tiveram um banquete aqui. Vocês podem dizer amém quem veio ou não? Foi um banquete, uma menina de 16 anos, foi um banquete, segundo alguns foi um banquete. Pena que muitos preferiram o outro. O servo voltou e relatou ao seu senhor, então o dono da casa irou-se e ordenou ao servo, vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos. Disse o servo, o que o senhor ordenou foi feito, ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo, vá pelos caminhos invalados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo que nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Uau! Querido, se vocês entendem um pouquinho de Bíblia, Deus está dizendo assim, eu quero convidar o meu povo. Você é povo de Deus, você pode dizer amém? Mas se você não vier, o outro vai vir no seu lugar. O outro vai vir em seu lugar. Isso aqui é um ato de misericórdia do Senhor.
Um ato desse Deus maravilhoso, da graça poderosa do Senhor. Quantas vezes a gente está dizendo: Deus, eu quero ir, mas não posso, não tem jeito. Hoje eu quero dizer uma coisa para você: a cada encontro marcado com Deus, Ele tem um banquete para você. Mas às vezes você está dizendo assim: tem algo que eu preciso experimentar primeiro. Eu preciso experimentar o meu carro novo, eu preciso experimentar a minha moto nova, eu preciso experimentar, né, a minha bicicleta, eu preciso sair com a minha esposa. O senhor sabe, né, pastor, eu tenho que ter tempo para minha esposa. Eu vou te dizer algo, querido. A partir de hoje a festa é para você. Mas se você não vier, Deus vai ficar irado, triste. Mas mancos, aleijados, pessoas de becos, lugares longínquos, vão começar a experimentar o banquete de Deus que era seu, por conta do seu ato e da sua atitude. Então não deixe que ninguém venha comer aquilo que é seu. Não deixe que ninguém venha tirar de você o verdadeiro arrependimento. O camarada de forma arrependida é aquele que vai dia após dia retirando do seu caminho aquilo que tem ocupado o lugar de Deus na sua história. Não arrume desculpas em relação àquilo que Deus tem para a sua vida. Deus tem o poder de atrair as pessoas. O amor de Deus é como mel para a abelha. Mas não abuse desse amor. Não abuse desse amor. Realmente a conclusão é que tem que haver arrependimento para a vida. E o arrependimento para a vida é aquele que vai trazer para você um coração sensível à voz de Deus, ao convite de Deus. Deus, Ele não formaliza convites tal como a gente formaliza. A oportunidade cada um de nós estamos tendo dia após dia. Mas Deus, segundo plano, terceiro plano, quarto plano na nossa história, vai te fazer ficar tão próximo da salvação, mas tão longe da mesma. Tão próximo do milagre, mas tão longe do mesmo. Isso não é redundância. Isto é seriedade. Isto é seriedade. Pede para colocar esse aviso lá no Data Show para mim, que é melhor. Vamos, a partir de hoje, pedir para colocar lá. Ele coloca lá, tá bom? Que as pessoas leem lá. Ontem à noite eu estava pensando nisso. E rapidamente eu alinhavei essas coisas. A salvação chegou naquele lugar, a unção de Deus chegou naquele lugar porque tudo estava preparado. Quando a gente entra para dentro desse lugar com o coração preparado, Deus vai se manifestar. E se eu perguntar aqui, quem quer ir morar com Jesus? Parece uma pergunta tão besta, tão boba, tão sem nexo. Mas quem quer morar com Jesus aqui? Levanta a mão. Dá uma glória a Deus a quem quer morar com Jesus. Todos nós queremos. Mas eu posso dizer para você, que pena que nem todos irão morar com Ele. A não ser que haja o verdadeiro arrependimento. Realmente, o verdadeiro arrependimento chegou também ao coração dos gentios. Irmãos, não vamos ser como Jerusalém. Jerusalém causou tanta tristeza no coração de Jesus que ele chega ao ponto de dizer assim: ah, Jerusalém. Você imagina esse ah, Jerusalém. Se tu souberes quem está chegando. Eu quero dizer, terceira igreja. Pastor Ivanilde.
Se tu souberes quem está chegando. Vamos aproveitar o nosso tempo com Deus. Vamos aproveitar o nosso tempo com o Senhor. Deixar aquilo que é do homem ser totalmente crucificado na cruz de Cristo. O arrependimento verdadeiro é aquele que vai trazer saúde para a igreja, saúde para a nossa casa, para a nossa família, para os nossos filhos. Saúde para a empresa, para o trabalho. Saúde para o teu próprio coração. Vai levar a igreja a ser igreja no sentido literal do termo, carregar o fardo um do outro, chorar um com o outro, estar junto. Curva sua fronte, feche seus olhos. Observe.